Bom, gente, então nesse quarto bimestre já deu para perceber aqui, ó, tá? No quarto bimestre agora nós vamos trabalhar só isso aqui, o reino animal. E na visão geral, o reino animal ele é dividido em dois grupos, dois grupos, né? Vamos dizer assim. Invertebrados e vertebrados. Invertebrados são aqueles que não têm ossos e nem coluna vertebral. Vertebrados vem de vértebra, tá? Vértebra quer dizer coluna vertebral. Então, eles não têm coluna vertebral e nem ossos, tá? A maioria aqui, tirando esse aqui e esse aqui, a maioria, alguns daqui, a maioria tem corpo mole, como se fala, né? Vertebrados, aí é vértebra. Aí aqui são animais que já têm uma coluna vertebral e conjunto de ossos, ou seja, esqueleto. Tá? Então, só de olhar aqui, você já percebe que o grupo dos invertebrados é o que mais domina no ambiente, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos contra 5, tá? Então, esse aqui é o que mais vai dominar no ambiente, porém, esse grupo aqui são os mais evoluídos, principalmente os dois últimos aqui, tá? Então, nós vamos ver cada um até o final do mês, tá? Hoje, eu vou ver se eu trabalho até aqui, tá? Pra gente adiantar, porque o mês é curto, né? E aqui, ó, tem muita coisa para falar nesses grupos aqui, especialmente os dois. Então, vamos começar pelos poríferos. Incrível que pareça, todo mundo confunde esse animal. E quando eu falo que é um animal, as pessoas se surpreendem, tá? Então, vamos começar pelos poríferos. Aqui só entra um animal, tá? Quem entra nesse grupo aqui? As esponjas do mar. É ele que entra nesse grupo aqui. Por que poríferos? Porque o corpo dele é cheinho de buraquinhos, chamado de poros, tá? O corpo dele todinho de poros. Ele é um animal fixo, duro. E por que as pessoas confundem? Porque a aparência dele lembra uma rocha no fundo do mar. Porém, ele não é, ele é um animal. Certo? Bom, característica dos poríferos. Já falei primeiro. Corpo cheio de poros, tá? Cheio de buraquinhos, chamado poros. Segundo, eles são multicelulares, tá? E nesse grupo de células que compõe o corpo dele, ele tem uma célula especial que é a principal. Ah, eu esqueci de destapar. Destaca aí para mim, por favor. A palavra coanócito. Aqui, ó. Coanócitos, tá? Bom, o que são os coanócitos? São células especiais que compõem o corpo desse animal. São células que têm flagelos e que se movimentam, tá? Esses coanócitos têm a função de filtrar água, porque como ele é um animal fixo e ele é cheio de poros, parece uma peneira, a alimentação dele é através de filtração. Então, a água entra, tá? E os coanócitos ajudam a filtrar essa água, absorvendo o máximo de nutrientes possível no corpo dele. E essa água entra pelos poros, é filtrada através dessa célula especial e ela sai na parte de cima do corpo dele. Tem uma abertura aqui em cima do corpo dele que é chamado de ósculo. Aliás, grifa essa palavra, não está em destaque, mas é a última palavra dele. Última do texto aqui, ó. Bom, esse animal é bem simples. Primeiro que ele é fixo, né? Não tem muito que ter muita informação dele. Então, a água filtra não, entra pelos poros
Os coanócitos filtram para absorver nutrientes e o resto da água sai por cima, que é essa abertura que tem aqui chamado de ósculo, tá? Apesar, página 4 agora. Ele é um animal duro, áspero. Lembra uma esponja, daí o nome. Tá? Ele é bem áspero. Essa é uma lixa. E duro, ele é fixo assim, duro. Por que ele é duro? Se ele é invertebrado, né? Ele não tem esqueleto. Bom, o que dá essa rigidez no corpo dele é uma substância química que faz tipo um esqueleto mineral nele, chamado de espículas, junto com fibras de proteína chamado esponginas. Então, as espículas e as esponginas é que dá essa dureza no corpo dele. Ele é bem duro, tá? Muito difícil arrancar uma esponja do mar, no fundo. Até porque também você não vai conseguir, porque ela fica bem no fundo do mar, né? Bom, esses animais, eles se reproduzem tanto na forma sexuada quanto na assexuada. É, professora? Então tem esponja macho, esponja fêmea? Sim. Tá? Vamos começar pelo simples. Reprodução assexuada, chamado de brotamento. Então eu tenho lá a esponja, um certo tempo começa a nascer um negócio na lateral aqui do corpo dele. Então, tipo um broto. Esse broto vai crescendo até um certo tamanho e sai do corpo dele e cai no solo. Gruda lá no solo, se fixa no solo e cresce e origina uma nova esponja. Por isso que as esponjas do mar não são sozinhas. Elas são de grupinhos. Tá? Elas são de grupinhos. Por causa dessa reprodução de brotamento. Então, cai aqui o broto, cresce e forma uma nova esponja. Essa esponja ela vai entrar na fase adulta. De novo, vai crescer o broto, cai assim por diante. E também ela pode se reproduzir de forma sexuada. É graças à forma sexuada que nós temos grupos de esponja aqui, outra lá, espalhado. Não está só num lugar. É graças à reprodução sexuada. Então, como que é a reprodução sexuada? A esponja, ela produz o gameta masculino, o espermatozoide, tá? E libera esse espermatozoide para fora do ósculo. Esse espermatozoide vai nadar e vai entrar numa esponja do mar. Lá dentro, o óvulo, a esponja vai produzir o óvulo. E o que vai acontecer? Ele vai nadar, encontrar o óvulo e fecundar, certo? Fecundou, ele vai formar uma larva, tá? O zigoto depois vira uma larva. Essa larvinha vai nadar, sair pelo ósculo e nadar em alto mar até se fixar no solo. Se fixou, vai como se fosse brotar, né? Crescer e forma uma nova esponja. Então, por isso que eu tenho um grupo de esponjas aqui, eu tenho para lá, espalhado no fundo do mar, tá? Porque as larvas vão nadando até achar um solo bom, se fixar e originar uma nova esponja. E aí ela vai crescer, vai formar brotamento e assim por diante. Então, as esponjas, elas são em grupos de indivíduos espalhados no fundo do mar, certo? Só isso desse animal. Agora, para terminar sobre os poríferos, eles têm uma importância ecológica. Eles são fundamentais no fundo do mar porque ele mantém o equilíbrio da vida aquática no fundo do mar. Por exemplo, ele serve de abrigo para outros animais. Tem animais que entram dentro dele, se abriga dentro dele. Ele fornece alimento para outros animais aquáticos, principalmente moluscos e crustáceos. E, por ele ser filtrador, ele acaba impurezas da água do mar.
Então, ele é considerado, esqueci de grifar, grifa a palavrinha aí. Eles são considerados de bioindicadores. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, são vários seres vivos que é chamado de bioindicadores. Por exemplo, os líquens é um bioindicador, os poríferos é um bioindicador, lá nos anfíbios, o sapo é um bioindicador, tá? Aqui, ó. O que é bioindicadores? Bioindicadores são seres vivos que controlam a qualidade do ambiente, tá? Então, como que eu sei que o ambiente está bom ou se o ambiente está poluído? Através desses animais. Então, por exemplo, os poríferos, eles só sobrevivem se a água do mar estiver beleza. Agora, se a água do mar está sofrendo alterações e principalmente poluição, ele morre, ele não sobrevive. Tá? Então, se eu ter um grande número de mortes de poríferos no fundo do mar, opa, está tendo alteração nesse mar aí. Por quê? Porque ele é bioindicadores, tá? Bio quer dizer vida, indicador vem de indicação. Então, ele está indicando, ele indica para a gente a qualidade do mar, certo? Então, se a água do mar está tendo alteração de oxigênio, de salinidade, de poluição, esses animais morrem, não sobrevivem. Então, se eu tenho uma grande quantidade de mortes de poríferos, significa que a água do mar não está bem. Vamos dizer assim, está doente. Tá? Os líquens, que é aquele negócio que fica no tronco da árvore, é a mesma coisa, eles também são bioindicadores. Tá? Eles também são bioindicadores, porém, eles são bioindicadores do ar. Tá? Eles sobrevivem em ambiente que o ar é bom, né? Que tem bom oxigênio, né? Que tem poucas impurezas. Lugares que tem baixa concentração de oxigênio, muitas impurezas, principalmente muita poluição, os líquens morrem. Então, lugar que você quase não vê líquen, quer dizer que a qualidade do ar ali não é bom. Entendeu o que é bioindicadores? Tá? No caso dos poríferos, eles são bioindicadores do fundo do mar e dos líquens do ar. Certo? Beleza, fechamos o primeiro grupo. Ele é bem simples, não tem muito o que falar aqui. Tá? Página 5. Vamos para o próximo grupo. Esse grupo aqui tem umas curiosidades sobre ele, tá? Quinidários. Os quinidários são invertebrados que aqui entra 4 animais aqui. Inclusive o quarto animal também as pessoas se surpreendem com ele. Porque ele é igual aos poríferos, tá? Confunde. Primeiríssimo lugar aqui. Quem entra nesse grupo? Água-viva. Segundo, caravelas, que é essa imagem aí da apostila. As pessoas confundem muito ele com água-viva. A diferença é que a água-viva ela é bem transparente, ela parece um plástico. E a caravela, ela tem uma corzinha meio azuladinha, tá? E ela é mais compridinha, ó. A água-viva ela é mais redondinha. Tá? Então, isso. Aí nós temos a anêmona do mar e os corais, aí que tá o X da questão. Os corais, gente, é um animal, um quinidário. Mas pela aparência dele, todo mundo acha que ele é rocha também, no fundo do mar. Dá para confundir. Assim como as esponjas do mar, mas são animais, tá? São animais. Porém, não, são 5, perdão, são 5 grupos aqui. 5 níveis. Tem a hidra, que é esse bichinho aí na página 6, tá? A hidra é o único quinidário que é da água doce. Os demais é tudo da água salgada, tudo do mar. Bom, são animais pluricelulares. Desses 5,
Só dois que é fixo no solo, que é os corais e a hidra. Os outros três são vida livre, que a gente fala, que eles se movimentam, tá? Água viva, caravela, anêmona e corais são de água salgada, ou seja, são do fundo do mar. E a hidra é a única que é de água doce, que é de rios, tá? Também vive lá no fundo do rio. Quase não vê ela. Bom, por que esse nome? Quinidades. Porque eles têm uma célula especial dentro do seu corpo também, chamado quinidoblasto. O que tem de especial essa célula? Essa célula é uma célula que se movimenta, ela tem flagelo, se movimenta, e ela produz uma substância química chamada nematocisto. O que o nematocisto faz? Se encostar em você, ele queima, tá? Ele provoca reação queimadura, tá? É urticante. Espera um pouquinho, gente. Não dá pra falar, gente. Tem que abaixar mais. Bom, quinidoblasto é a célula. O movimento dentro dele produz essa substância química chamada nematocisto, tá? Ah, corais. Quem que queima? Água viva, não é? Se encostar nela, ela te queima. Na verdade, por que eles produzem nematocisto? Primeiro, uma forma de defesa. Segundo, capturar presos, tá? Eles são carnívoros. Então, quando vem uma presa, encosta, queima, né? Tonteia a presa. Aí eles pegam, capturam e comem, tá? E também é usado de defesa. Por isso que tem muitos acidentes dos seres humanos na praia, tá? Porque às vezes a gente encosta na água viva, ela está se defendendo. E aí, quando a gente encosta, ela libera, a célula libera esse nematocisto. Esse quinidoblasto, ele está nos tentáculos, tá? Ele tem uma estrutura assim que é chamada de tentáculo. É aqui, tá? Se você encostar aqui, é aqui que dá a liberação do nematocisto. No caso das águas, das anêmonas, as anêmonas, elas são assim, ó. A água viva é assim, e a caravela, e a anêmona é ao contrário. Então, os tentáculos dela é em cima, tá? Então, se encostar nos tentáculos dela aqui, também vai queimar. Tá? E é o mesmo nível das águas vivas. As águas vivas têm muito mais concentração, tá? A forma do corpo, desse grupo é chamado de dois jeitos. Medusa, que é assim, parece guarda-chuvinha, e pólipo. Quem que é assim? Quem se lembra que é assim? Parece guarda-chuvinha. Água viva, caravela. Então, a caravela e a água viva, elas são forma de medusa, que é assim, ó. O tentáculo fica aqui, ó. Tá? E pólipo. Pólipo é quem é fixo. Quem é fixo? Anêmona hidra, tá? O corpo dela é alongado e os tentáculos ficam em cima. Certo? Bom, os corais, como eles vivem grudados um no outro em grupão, eles formam o que a gente chama de recife de corais. Se você olhar no dicionário da língua portuguesa
tá? A palavra recife quer dizer paredão, barreira. Corais, corais. Então, recifes de corais é quando eles, como eles são grudadinhos, um grupo, eles acabam formando recifes, tá? E os corais, eles são duros, ásperos, parece a esponja. Os corais, pessoal, eles são inimigos número 1 dos surfistas, tá? Porque às vezes tem recifes de corais mais próximo da costa, da praia, bem onde os surfistas surfam. E às vezes acaba a prancha do surf batendo nesses recifes e acaba acontecendo acidente, eles caindo. E quando cai, eles acabam batendo nos recifes, aí machuca, tá? Pode cortar a prancha. Então, são inimigos número 1 dos surfistas. Página 6. Bom, esses animais, eles têm uma boca, no caso, fica para baixo, né? Quem é pólipo fica no sentido para cima. Então, eles também se reproduzem de forma assexuada e sexuada, porém, ao mesmo tempo. Isso é o mesmo que acontece lá nas plantas, chamado de alternância de gerações, ó, alternância. Então, quando ele entra na época reprodutiva, ele tem uma fase de assexuada e depois de sexuada. Qual é a fase assexuada? Brotamento também. Tá? Nasce broto e cai e origina. No caso dos pólipos, tá? E sexuada, mesma coisa. A água viva macho, fêmea, produz o espermatozoide, nada, né? A fecundação é externa aqui. Aí ela libera o óvulo, eles vão nadar, se encontrar, fecunda, forma ovo zigoto e depois vira uma larva, tá? Essa larva, ela vai... Eu estou explicando ali o desenho da página 6, da água viva, tá? Aí o que acontece? Essa larvinha nada, e fixa no solo. E ela cresce em forma de pólipo, tá? Depois essa partezinha aqui se destaca, se desenvolve e vira uma água-viva. E essa parte de baixo, que era do pólipo, acaba morrendo, tá? Então, a água-viva, assim como a caravela, ela tem uma fase de pólipo, depois fase de medusa, que é a fase adulta, certo? No caso dos corais e da hidra, mesma coisa. Porém, é fixo, né? Não vai nadar. Bom, qual a importância desse grupo? Primeiro, os corais também são bioindicadores, tá? Os corais são bioindicadores. Eles também é igual às esponjas. Eles não sobrevivem em um lugar que tem pouca quantidade de oxigênio e poluição na água, certo? É uma curiosidade. A maior recife de corais do mundo se encontra na Austrália. Tem 12 quilômetros de barreira. Dá para você ver no alto, tá? Porque a água é transparente. Se você pegar um avião, um helicóptero e sobrevoar por cima, você vê lá de cima, tá? É muito grande. 12 quilômetros de barreira, tá? É considerado a maior recife de corais do mundo, tá? E os corais, eles são bioindicadores, são altamente sensíveis, tá? Uma vez eu vi uma reportagem que tem um trecho, até os pesquisadores estavam preocupados, que tem um trecho, acho que do Oceano Pacífico, que os corais gradativamente estão morrendo, tá? E isso é péssimo para o oceano, porque aí vai alterar todo o equilíbrio ecológico aquático ali. E as águas vivas, infelizmente, tem muitos acidentes com seres humanos com ela, tá?
tem gente que tem reação alérgica muito forte de queimaduras de água-viva a nível de parar em pronto-socorro, tá? Por que acontece acidente? Porque a aparência dela é transparente. Ela lembra, parece um plástico boiando, certo? Muitas vezes as pessoas não veem. E acaba o quê? Encostando, esbarrando nesse animal, e aí ele libera o nematocisto e acaba tendo a queimadura. E aí acaba tendo reação na pele, tá? Eu já vi casos de gente ter até queimadura de 2º grau com um acidente de água-viva. Outra coisa, uma vez eu vi uma reportagem numa praia do litoral paulista. Os pesquisadores estavam preocupados que na região de praia, né, onde a gente fica, vindo muita água viva. E isso não é legal. Por quê? Porque a água viva é lá do fundo do mar. Como que ela está aparecendo aqui na costa, na praia? Muita gente sofrendo acidente. Eles estavam pesquisando, parece descobriram que estava tendo poluição numa região lá da praia ali. E aí essas águas vivas estavam se reproduzindo de forma descontrolada. E aí, com a maré, né, estavam trazendo esses animais aqui para a costa, bem na região turística. E aí, acontecendo muitos acidentes com pessoas, né, com seres humanos. Inclusive, a água-viva acaba vindo na areia, né, que vem na maré. Aí que a pessoa não vê ainda, porque a areia é clarinha, né? E ela é transparente, acaba ficando ali e a pessoa acaba pisando, tá? Então, água-viva é complicado. Tá? Eu, por exemplo, nunca sofri acidente com água-viva, mas eu tenho medo. Eu tenho medo não da água-viva, eu tenho medo do meu corpo, porque eu sou uma pessoa alérgica. Eu não sei qual vai ser a reação do meu corpo se eu encostar num bicho desse. Tá? Não sei. E realmente, gente, não. Ó, a foto aí, ó. A foto aí na apostila, ó. Trecho da barreira de corais australiana. Isso aqui é uma imagem tirada provavelmente de satélite de cima. Tá? É a maior barreira de coral do mundo. Aqui no Brasil, as maiores barreiras estão nas praias do Nordeste. Tá? Guarda isso aí, Urique. Guarda isso aí. Tá? Entenderam? Ó, os corais se desenvolvem em águas mais quentinhas. Vivem em águas rasas, é o caso aí da Austrália, por isso que consegue ver de cima. E podem viver no fundo também, podendo chegar até 36 metros de profundidade, tá? Certo? Bom, atividade nós vamos fazer depois. Vamos pular aqui. Entenderam, pessoal? As caravelas também queimam, tá? Elas também acabam, elas são bem mais lá do fundo, mas elas acabam vindo mais para cá também. As pessoas confundem elas também com água-viva, porque elas são bem parecidas. A diferença é a coloração. A água-viva ela é bem transparente. A caravela ela é meio verdeadinha, azuladinha, e ela é mais compridinha. Onde a senhora tá? Eu estou terminando a explicação da página 6. Nossa, que eu entrei depois. Entenderam? Entenderam? Tá? Uma pergunta aí deles. E os corais são muito bonitos, gente. Eles são coloridos. Quanto mais colorido, mais bonito. Quanto mais colorido, significa que aquele trecho do oceano é melhor. Quer dizer, a água está bem equilibrada, pura, vamos dizer assim, tá? E eles têm formas, cores diversificadas, tá? A página 7 e 8, atividade, vamos dar uma pulada, depois a gente volta, tá? Murilo, você não copiou a pauta, né? Eu tô vendo ela. Você consegue enxergar aqui? Mais ou menos. Poríferos. Espera aí, eu vou escrever aqui, tá? Uhum. Pessoal, só um pouquinho. Sanitários. Escrever a pauta.
Mas, professora, então, eu não peguei a primeira parte do conteúdo. Ó, peraí. Reino animal. Tô passando a pauta, tá? Invertebrados. Eu passei isso aqui, ó. Isso aqui não tem como pôr no chat. Depois você copia do Uric. Pode ser, Uric? Uric, manda uma foto aí pra nós. Depois copia do Uric. Invertebrados. Dois pontos. Poríferos. Cnidários. Platonitos. Nematóides. Nematóides e careçam. Olha. C.A. Páginas 6 e 7. Aí, ô Murilo, Obrigado. tá? Qual que tá aí no chat. Então, para fechar o assunto, eu estava fechando os quinidários, tá? Ali, segundo grupo. Aqui entra 5 representantes, tá? Água-viva, caravela, anêmonas, corais e a hidra. Água-viva, caravela, anêmonas e corais são de água salgada, são de fundo de mar. E a hidra é de rio, é o único de água doce. Ah, esqueci de falar uma curiosidade das anêmonas, tá? As anêmonas ela tem tentáculos, né? O que tem aqui nos tentáculos? O quinidoblastos, que libera nematocisto, né? Então, só tem um peixe que consegue passar pelos tentáculos dele e ficar dentro dele. Tem até um filme. Quem lembra? É o peixe palhaço? O peixe palhaço, tá? Então, o peixe palhaço, ele consegue entrar dentro da anêmona para se proteger, como abrigo, tá? Por quê? Primeiro, porque ele é um peixe muito pequeno. Se ele é um peixe pequeno, ele é presa fácil, tá? Então, ele tem células especiais no corpo dele que é imune ao nematocisto, tá? Então, ele não se queima. Porque se ele se queimasse com certeza ele ia morrer, né? Mas não. Então, ele tem essa relação ecológica aí entre os dois, e ele é o único que consegue entrar dentro da anêmona e buscar abrigo ali dentro, né? Se proteger. Certo? Então, a hidra é de água doce. A gente quase não vê a hidra, primeiro que ela é bem pequenininha, e segundo que ela fica lá no fundão. E a água de rio, ela é turva, né? Não é transparente igual alguns lugares do mar, né? A outra coisa que está prejudicando os corais, a poluição, baixa concentração de oxigênio e o aquecimento global. Tá? Segundo os pesquisadores, não sei se a professora de geografia já deve ter explicado isso na aula dela, sobre as hipóteses das consequências do aquecimento global. Todo mundo acha que é só no ar, né? Que a consequência vai ser só no ar, na atmosfera. Não, também interfere no fundo do mar. Por quê? Porque a atmosfera interfere na água do mar, especialmente temperatura e concentração de oxigênio. E os corais, eles são sensíveis. Aqui está falando no quadrinho amarelo aí na página 6, que ele gosta de água quentinha, mas nem tanto. Mais ou menos 18 graus. 18 graus é quentinho para ele. E aí, com o aquecimento global, ele está esquentando, vamos dizer assim, a água do mar.
tá? E isso interfere em toda a fauna e flora aquática do fundo do mar. E os corais é os mais prejudicados, assim como as esponjas, tá? Então é isso, beleza? Então aqui também é um grupo tranquilo, não tem muito o que falar deles, né? Ó, o que eu quero que vocês entendam com esse esquema aqui que eu passei? Eu passei no sentido de ordem de evolução. Então, nós estamos vendo do mais simples para um pouquinho mais desenvolvido, tá? Mesma coisa no grupo de cá, tá? No sentido do mais simples, em termos de característica evolutiva, tá? Do mais simples para o mais desenvolvido. Bom, página 9 agora. Página 9. Ixi, aqui é um grupinho. Vamos falar o português, claro. Esse grupo aqui é o grupo do nojo. Por que nojo? Porque todos eles são parasitas. Menos um que não é parasita, não faz nada, tá? Os demais, todo mundo é parasita. Bom, plafelmintos e nematóides. Já vou falar dos dois de cara. Por quê? Porque os dois, quem entra nesse grupo aqui, tanto nos plafelmintos quanto nos nematóides? Os vermes, tá? Por isso que é o grupo do nojinho. É os vermes que entram aqui. Então, já deu para observar que os vermes não são iguais. A única coisa que eles têm em comum é que são parasitas. Mas eles não são iguais. Bom, se eles são parasitas, significa que ele vai trazer problema. Que problema é esse? São as doenças. E tem verme aqui que traz doença tanto em humano quanto em animais. Exemplo, cães e gatos. Tá? Então, esses vermes vão trazer problemas, são essas doenças. As doenças que são causadas por vermes, está em destaque aí na apostila, é chamado de verminose. Tá? Então, nós temos no ser humano 4 grupos de doenças. Nós temos as doenças bacterianas, que é causada pelas bactérias, as doenças virais, causadas por vírus, as doenças por protozoários, que é lá do protista, né? E as verminoses, tá? Então, as verminoses são causadas por vermes. Esses vermes são parasitas. Vamos começar com o primeiro grupo. O primeiro grupo é chamado de platelmintos. Por que esse nome? Porque o corpo dele é assim, ó, parece um papel. É assim, ó, é achatado, tá? Ele é achatado. Parece um papel, assim, tá? Parece um papel, ele é assim, achatado. Aqui, bom, eles vivem em ambientes aquáticos, onde tem água, e ambiente úmido, tá? Tipo terra úmida. Quem entra aqui nesse grupo? 3 vermes. Tênia, esquistossomo e planária. Só a planária que não é parasita. Ela é de vida livre, ela fica no ambiente, tá? Esses dois carinhas aqui traz doença, é a verminose, tá? Principalmente a tênia, traz uns problemas aí bem feios. Bom, vamos começar pela planária, esse bichinho, esse vermezinho estranho, tá? A planária, pessoal, ela é bem pequenininha. Ela tem no máximo, se não me engano, 3 centímetros só de comprimento. Aqui, ó. Ela é de vida livre, a gente encontra ela perto de beira de lago, de rio, até em poça d'água, tá? Não faz nada. Ela não prejudica, não faz nada, tá? É um verme de vida livre. Não é parasita. Porém, ela tem uns
vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é olho, tá? Parece um olho, mas não é. Essa estruturinha aí se chama océlulas. É estrutura de direcionamento, tá? Essa estrutura capta a luminosidade, é assim que ela se guia, se direciona, o movimento, tá? Aí nós temos embaixo dela a boca, tá? A região da boca é lá no meio do corpo, a faringe, que é para respirar, e lá no final o poro genital, uma abertura genital, um buraquinho. Outra curiosidade, a planária, assim como a fêmea, eles são hermafroditas. O que é... Abre um parênteses. O que é hermafrodita? Hermafrodita é quando eu tenho estrutura masculina e feminina num corpo só, ao mesmo tempo, tá? O hermafroditismo, ele é raro em seres humanos. Muito raro. Mas dá pra acontecer isso? Muito raro, tá? Ele é mais comum nos animais invertebrados. E também é raro nos animais vertebrados, tá? Ele é mais comum nos invertebrados. Nos animais invertebrados. E é comum nas plantas, né? Da sua planta. Lembra lá a flor? O que é a flor, na verdade, da planta? É o órgão genital da árvore. E lá eu tenho a parte masculina e feminina junto, tá? Então, as plantas, as angiospermas são hermafroditas, é muito comum. E aqui no reino animal, é mais comum nos animais invertebrados. Raro nos vertebrados e raro nos humanos, tá? Então, a planária, ela é hermafrodita. Ela tem, bem simples, tá? Estrutura masculina e feminina. Então, ela consegue produzir espermatozoide e óvulo ao mesmo tempo. Então, ela consegue se auto-fecundar. Ou seja, ela não precisa de outro animal para cruzar. Ela mesma se auto-fecunda, se reproduz. Porque ela tem as duas estruturas no corpo dela. Certo? Então, ela produz espermatozoide, libera espermatozoide dentro do corpo dela. O espermatozoide vai, fecunda o óvulo, tá? Forma o ovo zigoto. Desse ovo zigoto forma uma larva e ela libera pelo poro genital a larva para o ambiente. Essa larva cresce e vira uma planária. Simples assim. Qual é a característica particular desse animal? As planárias, ela tem uma alta capacidade de regeneração. O que é isso? Se você pegar uma planária e cortar um pedaço dela aqui, arrancar esse pedacinho dela, essa parte que você cortou, ela cresce e forma um novo pedaço aqui, regenerou, tá? E esse pedacinho que você arrancou dela aqui, morre? Não morre. Esse pedacinho se desenvolve e vira uma nova planária, tá? A planária é o único animal de todo o reino animal que tem essa capacidade de regenerar uma parte do corpo perdido, e a parte do corpo perdido não morre, se desenvolve, vira uma nova planária. Aí um aluno meu falou assim, ai professor, então se eu pegar uma planária e cortar ele em 5 pedacinhos, vai formar 5 novas planárias? Sim. Tá? Claro que não é assim da noite para o dia, né? Que ele leva uns dias, um tempinho para se regenerar e formar uma nova planária. Certo? Isso é o diferencial dela. Então, como que mata esse bicho? Hã? Como é que mata esse bicho, então? Se você tirar ele da água. Ah, tá. Ele é aquático, né? Tira ele e coloca num lugar seco, ele morre. Aí ele morre.
tá? Agora, se você pegar e cortar ele não vai morrer. Não, ele não vai morrer, porque ele vai regenerar e formar nova planária. Tá? Na verdade, a planária só dá para ver no microscópio, porque ela é muito pequenininha. Página 10. Ih, chegamos nos prós aqui, hein? Nos terríveis. Bom, antes de eu falar do esquistossoma da Atene e dos demais, as verminoses são um grupo de doenças que tem a ver com geografia. Ou seja, eu não vou ter, por exemplo, a doença que o esquistossoma causa no ser humano é chamada de esquistossomose, é um nome comprido. Esquistossomose é o nome da verminose, da doença. Popularmente, ele é conhecido... Pessoal, abaixei só um pouquinho a máscara por causa da chuva, tá? Popularmente, ele é conhecido como barriga d'água. Vocês vão entender por quê, tá? A barriga d'água, ou esquistossomose, ela não é uma doença que não fica andando por aí, ela é geográfica. Ou seja, eu vou ter uma incidência maior, né, uma porcentagem maior de pessoas doentes dessa doença em lugares, por que geografia? Em lugares precários, em lugares pobres, né, que tem moradia precária, que não tem uma rede de água, esgoto, certo? Lugar muito precário. É nessa região geográfica, nesses lugares, que eu vou ter mais frequência dessas doenças. Não estou falando que eu, vocês estamos livres, certo? Porém, esse grupo de população, de lugar, é o que tem mais frequência dessas verminoses, principalmente a tenias, né, que é a tênis. Entenderam? Bom, vamos voltar aqui no esquistossoma. O esquistossoma é um verme achatado, né, porque ele é um plateuminto, e ele tem o macho e a fêmea separado, ele não é hermafrodita, porém os dois vivem grudados. O macho grudado na fêmea, tá? Diferente de hermafrodita. Hermafrodita é estrutura masculina e feminina junto dentro de um corpo só, tá? Aqui não, aqui eu tenho o esquistossoma machinho e o esquistossoma fêmea, separado. Porém, eles andam junto, grudados, tá? Bom, por que barriga d'água? Porque quando ele entra dentro do corpo humano, ele vai parasitar o intestino. Aliás, todos os vermes parasitam o nosso intestino. E aí ele provoca um inchaço na região do abdômen. E aí fica aquela barriga inchada. Geralmente em criança, tá? Então é aquela criança magrinha, né? Magrinha, assim, fininha, os bracinhos finos, milinguitos e a barriga assim. Vocês já viram. Internet, aí fica aquela barrigona, redonda, assim, inchada. E a criança, magrinha, os bracinhos finos, as perninhas finas. E aquela barrigona, assim. Isso aí é provavelmente esquistossoma, tá? Bom, como que eu posso... Ó, eu quero que vocês entendam bem esse desenho. Até destaca aí pra mim, tá? Esse desenho aí, ó. Isso aqui, ó. Toda verminose, pessoal, ela tem um ciclo. A gente chama o ciclo da verminose. É um ciclo, tá? Então, vamos entender o ciclo da esquistossomose, ou barriga d'água. Tudo... Ah, outra coisa. Todas as verminoses, elas são transmitidas através das fezes humanas, contaminada, tá? Entendeu por que geográfico agora? Porque não tem estrutura de banheiro, não tem rede de esgoto, de água. As pessoas defecam ao ar livre. E essas fezes contaminam o quê? Solo, curso d'água. É assim que começa o ciclo, entendeu? Então tá.
vamos começar pelo ciclo da esquistossomose. Outra coisa, o que sai nas fezes humanas não é um verme propriamente dito, é os ovos do verme. O verme fica dentro da gente, tá? A fêmea, ela fica ali parasitando, cruza com o macho, forma ovo, tá? A gente chama de cisto. E esse ovo vai para as fezes humanas. E aí a pessoa vai e defeca ali. Aí no cocôzinho ali sai o cisto. Por isso que é contaminado. Tá? Então vamos supor que uma pessoa que tem a verminose, ela defecou perto de um lago. Um riozinho, um lago, alguma coisa que tem água. Certo? Na beira desses lagos existe uma espécie de caramujo do gênero Biofalária. O que acontece? Esses cistos, vindo dessas fezes defecadas ali perto, é levado para a água, através da lama, de uma corrente de chuva, e ele cai na água. Esse cisto vai eclodir, né? Vai sair, e vai sair uma larva. Essa larva é chamada de miracídio. Essa larvinha, esse miracídio, vai nadar e vai alojar dentro do caramujo Biofalária, que fica ali perto. Só que ele não vai prejudicar o caramujo. Então, gente, o caramujo é chamado de hospedeiro. O que é hospedeiro? Vem da palavra hospedar, né? Então, ele é hospedeiro. Então, o corpo dele só vai servir de abrigo para esses miracídios, porque ele vai se desenvolver. Tá? Ele vai crescer, se desenvolver. Ele precisa de um lugar. Vamos dizer assim, um hotelzinho. Né? E o caramujo, ele é hospedeiro. Intermediário. Por que intermediário? Porque ele está intermediando. Né? Ele está no meio entre o cisto e o corpo humano. Aí os miracídios vão nadar. Olha a forma do miracídio. É o número 3 aí. Não, número 2, perdão. Número 2. Ele vai entrar no corpo do caramujo, vai ficar ali uns dias se desenvolvendo. Aí ele sofre tipo uma metamorfose. E ele vira uma larva chamada de cercária. Essa cercária vai sair do corpo do caramujo e vai ficar nadando ali na água, livre. Vamos supor que chega uma outra pessoa, vou pescar. Ele entra dentro da água para pescar. O que tem livre na água ali? As cercárias, larvinhas do esquistossoma. A cercária, pessoal, ela é milímetro o tamanho dela. Ela consegue penetrar na pele, sem a gente sentir nada. Ela é muito pequena, ela é microscópica. Aí a pessoa entra dentro dessa água para pescar. E as cercárias entram dentro do corpo através da pele. Aí essa cercária vai entrar na corrente sanguínea e vai parar onde? Na barriga do peixinho. Aí ela vai grudar ali e começar a parasitar. Aí essa cercária vai crescer, se desenvolver e virar um esquistossoma. Quando ele se transforma em esquistossoma, a pessoa já está doente. Tá? Onde a pessoa começa a manifestar os sintomas. Quais são os sintomas? Inchaço na barriga, diarreia, tá? Diarreia, falta de apetite mas o principal é o inchaço na barriga, tá? Aí ele vai virar esquistossoma ali, se reproduzir, ficar parasitando. E liberar novos cistos, a pessoa vai defecar e assim por diante. Então, esse é o ciclo da barriga d'água, tá? Quando ele entra dentro do corpo humano, o ser humano é considerado um hospedeiro também. Porém, ele é chamado de definitivo. Olha o nome, definitivo. O que é definitivo? E fica ali.
O caramujo é intermediário, ó. Está intermediando entre a fase de miracídio e o corpo humano, tá? Intermediário quer dizer passageiro. E o definitivo? É onde ele parasita mesmo. Então, o ser humano é definitivo. E ali ele vai ficar ali parasitando o intestino e fazendo estrago ali, tá? Todas as verminoses, pessoal, tem tratamento. Tem cura, tem tratamento, tá? Só que para o médico saber qual verminose que você tem, tá? A maioria das verminoses, pessoal, são crianças, tá? A maioria é criança. Tá. Ah, essa criança tá com verme. Beleza, só que o médico precisa saber qual verminose que ela tem para passar o remédio específico, tá? Cada verminose tem um remédio específico. Como que o médico precisa saber? Só tem um jeito. Exame de fezes. Quando a gente é criança, né? A gente vai lá no pediatra, o médico pede um exame de rotina, né? Sangue, urina e fezes. Não é isso que pede para os nossos filhos? Por que fezes? Porque ele precisa saber se você está com verme ou não. Infelizmente, pessoal, ai, professora, que nojo. Mas infelizmente, para descobrir se a pessoa tem verminose ou não, é só através do exame de fezes. Não tem outro caminho. Dá para o sangue? Não, é pelas fezes. Dá para urina? Não, também não. É nas fezes. Tá? E aí vai fazer análise lá das fezes e vai ver. Né? É um examezinho nojento, confesso. Mas não tem outro jeito. Tá? Não tem outro jeito. Próximo verme. Tênia. Ele é popularmente conhecido como solitária. Já ouviu falar? Ih, esse menino aí tá com solitário na barriga. Pessoas antigas falam muito isso. Quando a pessoa tá com verme, esse menino aí deve estar com solitária na barriga, tá? Por que solitária? Porque ela é sozinha mesmo. Os que são meu par, né? Macho fêmea. A tênia não, ela é sozinha. Só ela já faz estrago sozinha. A tênia é hermafrodita, por isso que ela é sozinha. Ela também é igual a planária, consegue se auto-fecundar. Ela tem estrutura masculina e feminina, produz espermatozoide óvulo, fecunda e consegue se auto-reproduzir. Então, por isso que ela é solitária. Esse verme, pessoal, é problema, porque ele é um verme muito grande, tá? Ele pode chegar até 3 metros de comprimento. E essa imagem aqui, ó, é uma imagem real, tá? Do verme, ele é assim. Como ele é um plateuminto, ele é achatado, ele parece uma fita, sabe fita? Fita de cabelo? Ele é igualzinho uma fita. E é visível, diferente do esquistossoma. Ele é visível, você enxerga, tá? Às vezes tem pessoas que têm a solitária, né? Tá na barriga e é tão grande que quando ele vai defecar, pedaços dela saem na fezes. Você enxerga, tá? Eu sei que é nojento, gente, mas é a vida, tá? É um animal. Eu, particularmente, acho o grupo de doenças do ser humano mais nojento. Eu, na faculdade, já vi isso aqui. A gente fez análise, a gente aprende na faculdade a fazer análise de fezes, né? Tinha uma criança que a gente coletou que tinha isso aqui. Ai, Senhor, tá? Então, ela é chamada de... A doença, o verme que ela causa é chamado de teníase. As pessoas chamam de solitário, tá? Mas é teníase. Bom, nós temos 2 tipos de solitário. Nós temos a espécie Taenia solium e Taenia saginata. Qual a diferença? O hospedeiro intermediário. Um parasita o boi e o outro parasita o porco.
Nossa, professora, nunca mais eu vou comer carne de boi, muito menos de porco. Calma lá, gente, não é assim também, tá? Quando eu falo desse assunto, começa a esbafafar na sala de aula, né? Fica condenando o pobre coitado do povo. E tá aí? Ele não é tão vilão assim, tá? Bom, novamente, como que é o ciclo, tá? Novamente, a pessoa contaminada defeca ali. O que sai nas fezes? O cisto, né? Que é o ovinho da tênis. Defeca ali. Vamos supor que bateu uma chuva igual hoje. A água vai levar essas fezes, não é? Ou a pessoa defecou num matinho ali, numa grama. A vaca não come capim, grama, tá? Essas fezes acabam misturando ali e a vaca acaba comendo, tá? E o cisto vai para dentro dela. Porém, na vaca, o boi não causa problema, porque ele é hospedeiro intermediário também, igual o caramujo lá. Certo? Esse cisto não vai virar pênia, tá? O cisto vai parasitar o músculo do boi. Aí vai lá e mata a vaca. Vamos carnear a vaca, né? Vamos tirar a carne da vaca. Vamos fazer um churrasco dessa carne. Certo? O cisto da pena é visível, tá? É umas bolinhas brancas que fica na carne, dá para ver. Aí você pega essa carne e faz um churrasco. Só que você faz aquele churrasco de carne mal passada. Você Eu come, gosto de carne mal passada. É bom. aí você come essa carne mal passada. O que tem no meio daquela carne? O cisto. Aí você come. Bingo. O cisto foi para dentro do seu corpo. Vai para onde? O cisto vai lá para o seu intestino. Estômago. Ah, o intestino. Todas as verminoses, os vermes parasitam o intestino. Aí o cisto vai lá para o intestino. Bingo. Vai grudar lá no seu intestino, vai eclodir, virar solitário. E vai te causar doença. O porco, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aquelas fezes elevadas acabam contaminando onde o porco fica. Aí o porco se alimenta ali naquela sujeira, naquele lugar contaminado. O cisto vai para a carne dele, come essa carne, come a carne, tá? Então, como que a gente pega tenismo? Consumo de porco e boi contaminado. Nossa, nunca mais vou comer carne de boi nem de porco. Calma aí, gente. Calma aí, tá? Calma aí. Não vamos colocar os coitadinhos como 100% vilão, tá? Geralmente, pessoal, se contamina com tenismo através de carne, atualmente, né? De carne de boi e porco de criação clandestina. Ou seja, cria os boizinhos lá, o porco, principalmente, tudo de qualquer jeito. E aí, perto de lugares que não tem saneamento, que não tem um banheiro, né? Na sujeira. É esses porcos e essas vacas. Então, por exemplo, você foi passear lá na fazenda do seu tio, tá? E lá ele tem uma criaçãozinha de bois e de porco. Primeiro, observa o ambiente deles. Ah, prof, meu tio cria os porcos lá de qualquer jeito, no chiqueiro podre lá. Aí ele falou assim, vamos fazer um almoço hoje. Vamos fazer porco hoje no almoço. Pega lá o porquinho do chiqueiro, vamos matar, carnear, fazer... Beleza.
Só que essa carne, ela tem que ser muito bem preparada. Tem que ser muito bem limpa, muito bem temperada, muito bem assada ou muito bem frita. Por quê? Para você não correr risco de pegar tenismo. A alta temperatura mata o cisto, tá? Eles não suportam temperatura muito alta. Então, por isso tem que cozinhar muito bem, ou assar muito bem, ou fritar muito bem. Não pode pôr meio cruzinho, tá? Meio mal passado, não. Tem que ser muito bem frito, muito bem cozida, muito bem assada. É a mesma coisa do boi. Ai, vou matar a vaca lá para fazer um churrasco. Tá? Essa carne também. Tem que ser muito bem limpa, muito bem assada, muito bem frita, muito bem cozida. Aí você está livre e não corre risco de pegar teníase. Tá? Entendeu a diferença? Agora, existem fazendas muito bem estruturadas, especializadas, que criam porcos e bois exclusivamente para abate, ou seja, para frigorífico. Tá? Esses porcos, vou pegar o porco, né? Porque todo mundo crucifica o porco. Vou pegar os porcos. Essas fazendas que criam os porcos, gente, vocês precisam de ver a estrutura da fazenda. Os porcos são bem mais bem tratados do que eu. Por quê? Porque eles têm todo esse tratamento VIP. Porque eles vão para frigorífico, tá? E vai ser uma carne comercializada. E o Ministério da Agricultura, pessoal, tem normas rígidas, sobre legislações rígidas sobre fazendas de criação de porcos e frigoríficos, tá? Por isso que esses porcos são criados como rei. Tá? Uma vez eu vi uma reportagem no Globo Rural mostrando como que é a rotina dessas fazendas. Eu falei, caraca, o porco é bem mais tratado melhor do que eu, né? Começando pelo lugar onde eles ficam. Eles ficam num lugar chique. Não é terra, o chão não é terra, é calçada, tá? Isso aí é higienizado uma vez por dia, todos os dias. Os porcos, eles são criados à base de ração, eles comem ração de primeira linha, balanceada, tá? Eles têm ventiladores instalados assim, né, para refrescar, água fresca, os recipientes que colocam a água do porco é água limpa, trocada. Eles recebem inspeções de médicos veterinários semanalmente para ver se os porcos estão crescendo saudáveis, se não tem nenhuma doença. Tá? As porcas grávidas são mais atenciosas ainda. Tá? Recebe ração de primeira para produzir leite de primeira, para amamentar os porquinhos. Tá? Quando um porco é suspeito de alguma doença, que está doente, e essa doença corre risco de contaminar os outros porcos, automaticamente esse porco é isolado e eutanasia ele, né? Mata ele para não, tá? E quando esses porcos chegam que eles têm um nível de tamanho e peso, né? Para ir para o frigorífico. Quando eles chegam nesse nível de tamanho e peso, eles passam por uma inspeção de médicos veterinários, tipo, para dar um ok, né? Ok, esse porco já pode ir, né? Aí eles são transportados lá nos caminhões até os frigoríficos. Lá no frigorífico eles são abatidos, passa todo por uma inspeção antes de carnear. É cheio de frescura, tá? E aí depois é carneado, é embalado essas carnes e vai para os counter, né, os açougues. Essa carne aí você pode comprar, tranquilo. Vocês já viram na carne, quando a gente compra um pedaço de carne, não sei se vocês já viram na casa de vocês, um pedaço de carne, uma carne de porco, tem um carimbo roxo na carne? Isso aí é carimbo do Ministério da Agricultura, tá? Significa que é uma certificação que aquela carne foi aprovada. Guarde isso aí. Ok, tá? Então, quando você vê... Infelizmente, pessoal, tem muitas Prof, fazendas clandestinas por aí.
que comercializa carne de porco, principalmente, de forma babipor, entendeu? Uma vez eu vi no MS Rural daqui, gente do céu, que nojo! Né? A polícia recebeu uma denúncia numa fazenda aqui perto de Rochedo. Era uma fazenda que abatia porcos clandestinos para comercializar para açougues e restaurantes aqui em Campo Grande. Nossa, se vocês vissem o local, que nojo, o local onde eles montaram, era um galpão, assim, aberto, onde eles abatiam os porcos e de qualquer jeito, coitado, o animal sofria. A sujeira, sabe? Ferramentas, faca velha, ferramentas velhas, sabe? Eles não tinham um freezer. Era um freezer velho que não funcionava, então eles jogavam as carnes. Gente, sangue espalhado. Nossa, um nojo, mosca voando. Um nojo, tá? Isso aí, infelizmente, é igual vaca, né? Estão fazendas clandestinas que abatem esses animais para comercializar de forma clandestina. Pode falar, Murilo. Infelizmente tem isso. Tá? Eu ia perguntar quanta gente tem aí. Entenderam? Tá? Bom, paralelamente, a tênia causa uma doença paralela. Essa daqui é grave. Tá? Chama cisticercose. O ovinho da tênia chama cisticerco. Tá? Que é aquelas que a gente vê dá para ver na carne. É o ovinho. Chama cisticerco. E a doença chama cisticercose. Por que ela é grave? Quando a pessoa come a carne, o cisticerco cai na correntinha. Em vez de ir lá para o intestino, vai para onde? Cérebro. Cisticerco gruda no cérebro. E a gente sabe que cérebro é órgão vital. Ele vai virar tênia na cabeça? Já me perguntaram isso. Não, ele não vai eclodir virar tênia na cabeça. É só o cisticerco mesmo, vai grudar no cérebro, vai parasitar o cérebro, o cisticerco, e vai atrapalhar a atividade cerebral. E se não tratar isso, a pessoa morre. Porque é cérebro. Tá? Eu tinha uma colega que um dia ela sentiu dor de cabeça. Como sempre, né? A gente vai lá, toma uma dipirona. Tá, no outro dia, dor de cabeça. Ela ficou uns 3, 4 dias com dor de cabeça. Gente, não pode. Você ter dor de cabeça 3, 4 dias, 5 dias seguidos, vai pro médico. Tem alguma coisa errada. Tá? Aí, tomando dipirona. Aí, no quarto dia, se não me engano, ela estava trabalhando e veio a dor de cabeça, escureceu a vista dela, desmaiou. Caiu. Aí tá. Foi pro médico, né? Foi encaminhada para o neurologista e ele fez o exame, né? Que é de tomografia. Adivinha o que era? Ela levou um susto. Apareceu lá no exame uns pontos, numa região do cérebro dela. Era cisticerco. Ela estava com cisticercose. Tá? Aí, conclusão. Aí o médico acompanhou ela teve que tomar uns medicamentos lá, tá? O médico teve que passar um calmante para ela dormir, tá? Para o cérebro não entrar muito em atividade. Aí ela tomou uns remédios lá, esses remédios, aí ela teve que esperar uns 10 dias, voltar ao médico para fazer um novo exame, para ver se o remédio mata o cisticerco. Se não estava adiantando nada, ela teria que fazer uma cirurgia na cabeça para remover. Ela ficou apavorada. Mas, graças a Deus, com o tratamento dos remédios, conseguiu matar o cisticerco. Então, reduziu e acabou matando, eliminando o cisticerco. E ela voltou com a vida normal. Mas olha o susto. Aí eu perguntei para ela, mas de onde que você pegou a cisticercose? Aí ela ficou pensando. Ela falou, não sei, mas depois ela ficou pensando, ela lembrou. Ela foi numa fazenda, não sei de quem aí,
e teve carne de porco. Provavelmente não fizeram muito bem a carne de porco, tá? Então, a cisticercose é perigosa. A teníase dá para tratar. Cisticercose também, mas se você não procurar, ela é perigosa. Ou a pessoa morre ou a pessoa fica com sequelas. Porque ele parasita o cérebro, né? Hã? Abaixo para deixa eu ver. Não, graças a Deus, ela estava com medo disso. Ela ficou assim, uns 10, depois que ela, durante o tratamento, ela ficou com uns 10 dias com problema na visão. Aí depois passou, era cada. Mas é porque ela correu com o médico, né? Ela procurou o médico, sim. E você não procura o médico, ele vai ficar ali parasitando. E aí a chance de você ter sequelas é maior, né? E também o problema é que região do cérebro ele pode parasitar, né? Porque o nosso cérebro é cheio de regiões. Cada região é responsável por uma coisa no nosso corpo. No caso dela, foi uma região que está ligada com a visão. Então, se ela não procurasse atendimento, não corresse, né? Ela correria o risco de perder a visão, né? Ah, foi uns 15 dias de tratamento. Tudo depende, né, do exame também. Depende da região do cérebro, onde ele está. Tudo vai depender, é o exame que vai falar. Tá? Mas dependendo de onde fica, ele dá sequela. Tá? E, geralmente, volta a repetir, verminoses é lugar precário, tá? Precário. Os lugares que não tem saneamento, as pessoas defecam por aí de qualquer jeito, tá? Não tem uma rede de água, uma rede de esgoto, tá? Tem lugares, pessoal, incrível que pareça, tem lugares, tem moradias por aí, que a pessoa não tem banheiro. Ela faz uma casinha no canto, assim, buraco no chão. E é ali que ela faz as necessidades. E se for perto de um riacho, ou de um laguinho, sei lá, rio, certo? E para terminar, nematóides. Os nematóides são, ó, os platelmintes são vermes assim, né? Tratado. Os nematóides, eles são cilíndricos, eles são redondinhos, são assim, ó, tá? Parece um tubinho. Aqui nós temos 3 vermes. Um deles é terrível, é perigoso. Nós temos o ancilóstomo, o necator e a famosa lombriga, tá? A lombriga é o verminose mais comum que tem por aí. Bom, aqui nós temos vermes que atacam nós humanos e pode atacar animais também, tipo cães e gatos, tá? Aí nós temos o ancilóstomo e o necator. Eles causam a doença chamada de ancilostomíase. É nome difícil, né? Ancilostomíase. Mas ele é popularmente conhecido como amarelão. Os antigos falam muito isso, ele tá com verme, tá com amarelão, tá? Por que esse verme é perigoso? Na região da boca dele, olha aí a foto, né? Na região da boca dele, ele tem, parece um ganchinho assim, ó. Tá? Parece um garfinho, assim, um ganchinho. Esse verme, quando ele entra dentro da gente, ele faz isso aqui, ó. A boquinha dele, que tem uns ganchinhos assim, ele gruda no intestino e vai machucando a parede do intestino. E ele causa pequenas hemorragias. Primeiro sintoma dessa verme: anemia. E aí a pessoa fica pálida, amarela, desanimada, olho fundo, tá pálido. Por isso que é chamado de amarelão, tá? Quais são
Sexo separado, tá? O macho cruza com a fêmea. Aqui sai nos ovos. Como que eu pego o amarelão? Através em contato com solo, terra contaminada. Então a pessoa defeca ali. O que sai nas fezes? Cisto, tá? Os ovinhos do ancilóstomo, ele é resistente. Ele é resistente. Bom dia, né? E aí o ovinho, gente, fica na terra. A pessoa anda descalça ali, ele entra pela pele também, tá? E aí ele vai parar lá no intestino e parasita. Pessoas antigas falam muito assim, né? Eu até vi uma propaganda uma vez, um menininho saindo correndo assim, descalço. Aí a mãe grita: menino, sai daí, bota o chinelo, você vai se encher de verme, né? É essa verminose aqui, tá? Quais são os sintomas? Cara desanimada, amarela, olho fundo, tá? Falta de apetite, emagrecimento, diarreia. Vocês conhecem aquele personagem das histórias de Monteiro Lobato chamado Jeca Tatu? Já ouviu falar desse personagem? Jeca Tatu? O Jeca Tatu é a representação dessa verminose aqui na história, porque ele é um caipira, tá? Descalço, palhinha na boca, chapeuzinho, corcunda e cara desanimado. Ele é a representação de uma pessoa com amarelão, tá? E aí ele causa sangramento no intestino, a pessoa tem anemia, por isso que é amarelo, tá? E por último, lombriga, gente. Nossa queridíssima. Eu tenho ela em casa no vidro. Eu vou trazer na próxima aula para vocês verem. Ai, professora, que nojo, tá? Eu ganhei da minha estagiária. Só que, na verdade, esse que eu tenho no frasquinho não é bem a lombriga. É o toxoclara. É o primo dele, tá? É tipo de uma lombriga que parasita cães e gatos, tá? Mas é igualzinho. E feio, nojinho. Nem vou contar para você o que a lombriga lembra. Senão vocês vão querer nem comer mais também. A lombriga, gente, ela é visível, tá? Você olha para ela. Ela tem... A fêmea é um pouquinho maior que o macho, tá? A fêmea pode chegar a 35 centímetros de comprimento, uma régua praticamente. E o macho 25, tá? Sexo separado. Como que eu pego lombriga? Tá? Alimento e água contaminada. Olha o desenho aí na apostila, tá? Vamos supor que a pessoa me defeca ali perto desse laguinho. Contamina a água. Aí a pessoa pega essa água e vai regar a horta. Se eu não lavar bem as frutas, as legumes, verduras, eu vou ingerir o cisto, tá? E se essa água cair, eu beber dessa água também, tá? Então, a lombriga eu pego de solo contaminado, legumes e verduras contaminados, água contaminada, tá? E as lombrigas, pessoal, ela fica lá parasitando. Me perguntaram assim: professora, é verdade que pode sair a lombriga pelo nariz? Que nojo, professora! É verdade. Pode acontecer. Por quê? Primeiro, a lombriga é grande, né? 30 centímetros. Imagine uns carinha de 30 centímetros dentro do seu intestino. Porque a lombriga, ela não é sozinha. É diferente da tênia. Ela é várias. Que ela fica ali se cruzando, né? Forma filhotinhos. Os filhotinhos crescem, ficam ali parasitando. Esses filhotinhos cruzam, formam mais... E assim vai. A lombriga, ela tem a capacidade de se locomover, ela consegue sair de fora do seu intestino e ir para outro lugar do seu corpo. Ela pode percorrer seu corpo aqui dentro, tá? Então, ela pode sair do intestino
passar pelo estômago. E tem aqui, ó. Ela pode passar pelo seu esôfago, ela pode passar pela sua traqueia e pode sair pelo nariz. E ela pode sair nas fezes. A pessoa pode fazer cocô, defecar e sair aqui próximo do peito. Sério. Gente, vamos pensar? Vamos pensar agora. Para uma lombriga sair pelo nariz e sair pelo cocô, significa que essa pessoa está com muita lombriga dentro da barriga, concorda? Não é comum ficar saindo lombriga pelo nariz e pelo cocô. Mas se está saindo, ops, tem muito verme aí dentro, tem muita lombriga aí dentro. E vamos dar um tapa na cara dessa pessoa? Ou dessa mãe, se for uma criança? Para chegar a esse nível, gente, não procurou um médico. As caridíase é a verminose. O verme, a lombriga, é fácil de tratar. É a mais fácil de tratar de todas as verminoses. Tá? Quais são os sintomas? Diarreia, falta de apetite, tá? A pessoa pode ter um pouco de insônia, porque o verme se movimenta, incomoda. E ela tem paladar, tendência para doce, porque a lombriga gosta de glicose. Então, ele não come direito comida, mas ele quer doce, não é? Nossos avós, bisavós falam isso. Aí a criança fala, tá com lombriga aí na barriga, vamos levar para o médico. Só que ela tá querendo comer doce, não é? Pessoas antigas falam muito isso. E é verdade, porque a lombriga gosta de glicose. Então, ele puxa pro... Né? E diarreia, gente. Cocô meio mole. A gente não pode ter isso. Tá? Leva para o médico, faz o exame, remédio, tá livre. E cuidar, né? Tomar água filtrada, fervida, né? Lavar muito bem os alimentos, principalmente folhagem, verduras. Só isso. E saneamento básico. Né? Fazer cocôzinho lá no banheiro bonitinho. Certo? Agora, deixar os vermes se reproduzir ali dentro, se procriar ali dentro, a ponto de sair pelo nariz, pelo cocô, pelo amor de Deus. Eu vi uma entrevista de uma médica uma vez. Bom, o médico especialista do nosso sistema digestório é gastroenterologista. Essa mulher era gastroenterologista. Ela foi contar na entrevista dela que ela estava de plantão no hospital. Ela era lá em São Paulo, ela estava de plantão no hospital lá e entrou uma criança de 7 anos passando muito mal na emergência. Muito mal. E essa criança nem internou, foi direto para o centro cirúrgico. Gente, fizeram a cirurgia nessa criança. Simplesmente tiraram da barriga desse menino 370 lombrigas na barriga de uma criança de 7 anos. Foi tirando. Tudo vivo. Ai, que nojo. Você já viu o tamanho da criança de 7 anos? É o tamanho do meu filho. Isso aqui, ó. O menino chegou passando muito mal, tá? Passando muito mal. Falta de ar, quase desmaiando. O abdômen dele duro igual uma pedra, tá? Não fazia disso, ele não conseguia defecar. Tá? Pressão baixa, quase morrendo, guri. Aí foi lá, abriu o abdômen dele. Gente, eu já vi no YouTube. Não recomendo. Não vão fazer isso, criança. Eu procurei por causa que eu estava pesquisando para minha aula. Gente, eu te juro por Deus, eu passei mal. Embrulhou o estômago. Eu achei uns vídeos lá de cirurgia de remoção de lombriga de intestino. É a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Nossa. Eu nem consegui ver até o final do vídeo. Eu comecei a assistir, embrulhou o estômago e desliguei.
tá? É nojento, horrível. E o guri tinha 370 lombrigas. Aí eu te pergunto, por que isso? Poxa, a mãe não percebe que a criança não tá legal? Tem que dar um soco na mão, um soco na cara de uma mãe dessa, né? Gente, 370 lombrigas dentro dessa barriga, tá? Eu, particularmente, falo que a lombriga é um desse grupo todo aqui, é o mais nojento de todo mundo. É o verme mais... E é o mais comum, tá? É o mais comum. E o toxocara é o parecido com o dos cães e gatos. Você pode perceber que sai um cocôzinho do cão, do gatinho. Diz que os veterinários falam, quando você pega um cachorrinho, um gatinho filhote, fala assim, vermifuga, né? Tem que vermifugar. O que é vermifugar? Você dá remedinho de verme. Porque esses vermes aqui, ó, pode matar o cão e o gato. Para eles é muito ruim, tá? Professora, Oi. na próxima aula a senhora vai dar um resumo assim para quem não veio, porque assim, eu presumo que não veio tanta gente. Eu só vou comentar o que eu falei, tá? Nós vamos fazer a atividade que não deu tempo. É porque assim, Então, eu cheguei depois continuar porque eu não sabia. tá? Eu não posso ficar voltando muito, o Murilo, por causa do tempo, tá? Eu sei, Por causa professora, do só que dessa vez Daqui a não estava duas semanas, avisado. daqui a 2 semanas nós já vamos ter semana de mensal, Sim, tá? professora, é que E eu tô olhando falando aqui que eu no não fui esquema, avisado. Tá. é muita coisa, né? Parece que não, mas é. É muita coisa para falar aqui, ó. Então, hoje eu consegui cumprir. Meu plano estava até atividade, consegui fechar até a nematóide, já adiantamos, tá? Mas na próxima aula eu vou fazer só um giro geral, É que eu só tá? queria relembrar dos senidários e dos poríferos, que eu não peguei essa Certo? parte. Beleza? Uhum. Um beijo, pessoal. Bom feriado, bom descanso e até semana que vem, tá? Tchau.